A partir de segunda-feira, estrangeiros vindos de vários países não poderão desembarcar nos aeroportos brasileiros. E começou a vigorar hoje o estado de calamidade pública no Brasil por causa do coronavírus. Na primeira votação virtual da história do Congresso Brasileiro, o Senado aprovou a declaração do estado de calamidade pública. De uma sala central, o vice-presidente da Casa, senador Antônio Anastasia, comandou a sessão. Os demais senadores estavam conectados de vários pontos do país e um telão mostrava a imagem deles, que proclamaram o voto 1 a 1. Até o senador Prisco Bezerra, do PDT do Ceará, que foi diagnosticado com coronavírus, participou. Temos muito êxito nesse primeiro esforço, algo inédito, não só no Brasil, mas em todo o mundo, o parlamento funcionando de modo remoto. Conseguimos, de fato, funcionar bem. Logo depois da votação, o texto foi publicado e já começou a valer. Na prática, o estado de calamidade autoriza o governo a gastar mais para enfrentar a pandemia. Isso é feito por meio de autorização para o descumprimento da meta fiscal, ou seja, a permissão para que o governo não feche as contas como o previsto, que já era com um rombo de 124 bilhões de reais. A calamidade também facilita a transferência de recursos para estados, municípios e ações emergenciais. O texto aprovado pelo Senado também prevê a criação de uma comissão, formada por 6 senadores e 6 deputados, que vão acompanhar a execução do orçamento. Eles terão reuniões mensais com os técnicos do Ministério da Economia e a cada 2 meses com o próprio ministro Paulo Guedes. Conseguir recursos para enfrentar a pandemia também é uma preocupação do Judiciário. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal que 1 bilhão e 600 milhões de reais recuperados pela Operação Lava Jato sejam destinados ao Ministério da Saúde. Um acordo feito no ano passado estabelecia que o montante fosse para a educação, mas ele ainda não foi utilizado. O ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo processo, pediu ao procurador a concordância de todos os participantes do acordo para que a mudança seja feita. Além do fechamento das fronteiras terrestres com países da América do Sul, determinado ontem, a partir de segunda-feira, também será proibida a entrada por meio aéreo de estrangeiros vindos da China, União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Austrália, Japão, Malásia e Coreia do Sul. Os voos dessas nações podem pousar, mas a entrada no país só será permitida aos brasileiros. O estrangeiro que tentar descumprir a proibição pode ser punido civil e penalmente, ser deportado imediatamente e proibido de pedir refúgio. A restrição tem prazo de 1 mês e esses países foram selecionados porque foram identificados como maior potencial de transmissão. Segundo o Ministério da Justiça, os Estados Unidos, onde a doença vem se alastrando, não foi incluído na lista porque não fechou as fronteiras para os brasileiros.